Nesta aula, vamos estudar as substâncias metálicas. É a aula 2 de uma série de 5 aulas. O modelo da ligação metálica ele está representado na figura abaixo. Então, na figura da esquerda, os átomos dos metais estão representados por cátions e os elétrons da camada de valência são representados por esses pontos vermelhos. Como os átomos metálicos eles têm baixa raio atômico grande, baixa energia de ionização, esses elétrons da camada de valência são fracamente atraídos pelo núcleo e acabam sendo atraídos pelo núcleo do cátion vizinho e assim por diante. Então, o que acontece? Esses elétrons da camada de valência, eles têm uma mobilidade por todo o retículo cristalino. E essa mobilidade, então, faz com que eles sejam chamados de elétrons livres. A representação da direita, significa não que cada pontinho seja um elétron, mas que você tem uma região na qual os elétrons eles vão ter bastante mobilidade. Muitas vezes eles são chamados então de nuvem eletrônica e a mecânica quântica os considera como ondas que se estendem pelo cristal inteiro do metal. Num metal típico, existe uma atração mútua entre essa nuvem eletrônica e os cátions metálicos. Tal atração estabiliza a estrutura e ao mesmo tempo lhe permite sofrer distorção sem se esfarelar. Assim, grande parte dos metais são facilmente deformáveis. A ligação metálica, ela consegue explicar algumas propriedades que os metais apresentam. A tabela, então, procura mostrar para vocês uma lembrança aí de quais são as unidades dos pontos reticulares, e como que se forma a ligação metálica. E em seguida, nós temos listadas 4 propriedades importantes aí, principalmente para os sólidos, que é a dureza, a temperatura de fusão, a condutividade elétrica e a condutividade térmica. E por último, a gente apresenta alguns exemplos. Então, no caso dos sólidos metálicos, como venho falando nessa aula, o retículo cristalino é formado por cátions metálicos, e essa estrutura se mantém pela mútua atração entre esses cátions metálicos e a nuvem de elétrons livres. Isso faz com que os sólidos metálicos eles têm uma dureza de mole a duro, ou seja, a dureza deles varia bastante. Nós temos metais como sódio, por exemplo, que são bastante moles, ou seja, eles são cortados facilmente, e temos sólidos de extrema dureza, como por exemplo o tungstênio, que é utilizado na composição da ponta, por exemplo, das canetas esferográficas. As temperaturas de fusão também variam bastante, de média a alta, porém, como aqui eu estou falando de sólidos, eu não coloquei um exemplo, um líquido metálico, cuja temperatura de fusão então é bem baixa, que é o mercúrio. O mercúrio ele é o único líquido metálico que a gente conhece. No caso da condutividade elétrica, todos os sólidos metálicos, mas inclusive o mercúrio, eles têm condutividade elétrica e térmica, tá? De boa a ótima. E por último, trago alguns exemplos, O Na, que é o sódio, Ag, prata, A, o ouro, Fe, o ferro. Vocês podem consultar, então, a tabela periódica e ver que os elementos metálicos, eles são os elementos que se situam mais à esquerda da tabela periódica, e ocupam toda a parte central da mesma. Há também as ligas metálicas. Então, o que são ligas? São misturas nas quais você tem, além de um determinado elemento base, um elemento metálico base, pode ter um outro elemento, que pode inclusive ser não metálico, como é o caso do aço. A composição básica de 3 ligas, eu coloco aí para vocês, que é o aço, o bronze e o latão. Há a possibilidade de ter outros elementos dessas ligas. O que está representado aqui, então, são os elementos base. Para ser aço, é uma liga de ferro-carbono, o bronze é uma liga de cobre-estânio e o latão, uma liga de cobre-zinco. E, como eu disse, pode haver também outros elementos presentes também nessas ligas metálicas.